para te honrar, para te glorificar. Senhor, Pai querido, Pai amado, que o Senhor esteja com cada um aqui. Que cada um aqui, Pai querido, possa levar o que veio buscar, Pai querido, Pai amado. Que é a Tua presença, Pai querido, Pai amado. Que é a Tua cura, libertação, transformação. Sim, Deus, faz no Teu meio, Pai querido. Assim eu lhe agradeço e lhe peço. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, os irmãos abram a Bíblia em 1 Josué 1:9. Josué 1:9. Não te mandei eu, esforce-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pode se sentar, meus irmãos. Irmãos, a palavra de Deus aqui vem dizer de Josué, aquele que herdou, que chegou à terra prometida, que herdou de Deus a liderança, a qual seria de Moisés, a qual Moisés tinha falecido, tinha morrido, e Deus passou a Josué o povo para ele ser líder e passar a terra prometida. Mas o interessante, meus irmãos, que antes disso, quando Moisés morreu, Josué se entristeceu, Josué ficou com medo, e Josué começou a procurar Moisés. E Deus falou com Josué e falou: por que procuras Moisés? Moisés já está morto. Agora é com você. Agora é contigo. Se esforça. Tenha bom ânimo, que eu estarei contigo. Irmãos, quantas das vezes em nossas vidas nós procuramos do passado o que não é para procurar? Quantas das vezes em nossa vida nós vamos até o passado para tentar ter uma força, mas não é isso que Deus quer. Quando Deus coloca algo na tua mão, quando Deus quer algo de você, Ele se encarrega. Não se preocupe, seja forte, corajoso. Mas a Bíblia vem dizer que Deus falou a Josué: eu estarei contigo. Mas antes disso, ele chega em Josué e fala: assim como foi Moisés, seja você. Porque Moisés, ele cumpriu a lei de Deus. Moisés não se apartava da lei de Deus, ele cumpria o que Deus pedia. Então ele falou para Josué: seja como Moisés, que eu serei com você o que eu fui com ele. Assim eu agradeço a oportunidade. Nossa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar em pé, amém, nesta noite. Vamos adorar esse Deus que é único, né, e digno de toda a honra e toda a glória, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
eu chego lá, porque quando eu não retorno, ele vai me ajudar. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por
quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Meu orgulho faz-me olhar pra cruz, tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. Tu beber do vinho e partilhar do pão. Glória a Deus, aleluia. As palmas vão ao Senhor nessa noite. Apenas agradecemos a nossa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus, mais uma semana se iniciando. Nós estamos aqui juntos para adorarmos o nome do Senhor. Irmãos, desde já quero louvar a Deus. Quero pedir para a igreja a compreensão e por mais uma vez se colocar de pé, por gentileza. Vamos estar orando pela vida do nosso pastor, da nossa pastora. Não estão muito bem, por esse motivo eles não estão aqui, mas eu ainda creio no poder da oração. Aleluia, Jesus. Nós muitas das vezes não podemos fazer muita coisa, mas o médico dos médicos pode. Aleluia. O clamor pode, nossa oração pode. Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, uma vez mais nós colocamos na Tua presença, Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, como já foi entoado, já foi falado, já foi glorificado aqui, ó Pai, a Tua presença, a Tua Shekinah no nosso meio, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus. Eu quero apresentar ao Senhor esta igreja, ó Pai, este povo, este ministério, ó Pai, no nome de Jesus, sobre as Tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, desça com resposta, desça com renovo, desça com cura, com libertação, com restauração, meu Deus, meu Pai. A casa é sua, Senhor, nós somos do Senhor. Faça o que o Senhor quiser no nosso meio, Pai amado, Pai. O Senhor tem liberdade, ó Pai, de operar no nosso meio. Nós estamos aqui como servo para Te servir, ó Pai, com excelência, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu não sei da maneira que os Teus filhos e as Tuas filhas entrou sobre este lugar, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor sonda o íntimo profundo do coração dos Teus filhos. Então, Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar ao Senhor por
cada vida que está aqui. Louvado ao Senhor por aquela vida que não chegou, que não veio, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa da mesma maneira, vai de encontro, ó Pai, em cada lar, em cada coração, em cada vida, em cada família, Senhor. Liberta, restaura, Senhor, ó Pai, transforma no nome poderoso de Jesus. Nós apresentamos ao Senhor a vida do nosso pastor Amaury, a nossa pastora Luciana. Pai, no nome de Jesus, visita eles, ó Pai. Traga o refrigério, traga o alívio, traga a vida, meu Pai. O fôlego de vida no nome de Jesus. Nós sabemos que a medicina está aí, Senhor, mas muitas das vezes o médico não pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor é aquele que opera e que pode fazer o que ninguém pode fazer. Então, no nome de Jesus, que a tua mão, os teus anjos, vá de encontro com eles agora, no nome poderoso de Jesus. Traga, meu Pai, restauração sobre aquela casa. Traga livramento, Senhor. Traga cura, traga renovo, traga vida, ó Pai. Nós estamos debaixo de uma palavra, e a palavra é crescimento, e nós precisamos dos anjos da igreja sobre esse lugar. Então eu creio que a promessa do Senhor não vai se cumprir até, meu Pai, que a tua palavra seja cumprida no nome de Jesus. Sai da frente, Satanás. A guerreira da fé está debaixo de uma promessa, de uma palavra liberada do céu. Nós vamos avançar, a igreja não vai retroceder, a igreja não vai parar, pelo contrário, Deus vai levantar homens e mulheres capacitados para dar continuidade na obra do Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, cuida deles, ó Pai. Cuida da nossa igreja, cuida do corpo de obreiro, cuida da banda, Senhor, em nome de Jesus. Cuida dos levitas, meu Pai, no nome de Jesus. Cuida, Senhor, de cada vida, de cada membro, de cada criança, cada jovem, cada idoso, cada idosa, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós cremos no poder que há no seu nome, e é por isso que nós estamos aqui, porque se não fosse a tua graça, Senhor, não estaríamos aqui. Então a palavra gratidão, Senhor, fica conosco no nome de Jesus. Opera sobre este lugar, sobre este culto. O Senhor tem liberdade, ó Pai, para operar e fazer o que o Senhor quiser. É o que nós te pedimos, te louvamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, aquele que crê diz. Amém. As palmas ao Senhor. Glória a Deus. Alguém quer contar um testemunho, irmão, da parte de Deus? Em nome de Jesus. Amém. Ninguém? Diaconizando, uma saudação, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu quero deixar aqui Hebreus 12, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueças, desfalecendo em vossos ânimos. Essa passagem nos exorta a deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, né? Todo o comodismo, todo o pecado, toda a mágoa, toda a mentira, tudo aquilo que nos afasta do propósito do Senhor. E quando a gente lê o capítulo 11, a gente vai ver grandes homens e mulheres de Deus que nos mostram que é possível vencer o Senhor, né? Porque eles obedeceram e usaram a fé, e não desistiram. Eles olharam para o Senhor. E o autor nos chama a seguir esse exemplo, a olhar para o Senhor. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, a gente ganha força para continuar e a gente não desanima. Então que a gente possa seguir os exemplos dos grandes homens de Deus aqui da Bíblia, de pessoas de Deus que o Senhor coloca ao nosso redor, né? E possamos sempre estar com os nossos olhos no Senhor, porque assim a gente não vai desanimar, porque quando a gente olha para o lado, né, a gente tira os nossos olhos do Senhor, a gente enfraquece. E quando a gente olha para o Senhor, a gente ganha força. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Levita Andressa, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos se colocar de pé, quem souber louvor me ajude a louvar, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor Jesus. Ei. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Adore a Ele nessa noite. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.
seja o nome do Senhor. Raíssa, amém? A saudação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou estar lendo aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e atender. Melhor é do que a gordura dos carneiros. E nesse contexto, o rei Saul havia recebido uma ordem de Deus, através do profeta Samuel, e a ordem era muito clara: destruir totalmente os amalequitas e tudo que eles tinham. E o rei Saul foi, matou o povo, mas uma coisa ele não cumpriu: ele poupou o rei. O rei foi somente preso, ele não matou. E ele trouxe os melhores animais, as melhores ovelhas, os melhores bois com ele. E quando Samuel chegou a Saul, ele tentou se justificar dizendo que os animais seriam para sacrifício a Deus. Porque é isso que a gente faz quando o nosso pecado é exposto. A gente tenta justificar o porquê que a gente está fazendo. E aí, trazendo para os dias de hoje, eu quero dizer que não adianta a gente vir para a igreja todos os cultos, fazer discurso bonito, se a gente não está fazendo exatamente o que Deus quer. Porque obedecer pela metade também é desobediência. Então que a gente possa, nessa noite, resolver obedecer ao Senhor, mas por completo, por inteiro. Vai com medo mesmo, vai achando que não vai dar, porque se for pela nossa força, não vai dar mesmo. Mas quando a gente vai com Deus, dá certo. Então vamos parar de tentar encobrir os nossos pecados e a nossa desobediência com justificativas que aos nossos olhos são boas. É isso que eu quero deixar para a igreja nessa noite, e eu espero que vocês possam refletir nisso. E assim eu agradeço a oportunidade. Deus, Deus abençoe. Mateus, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, versículo 1. Que diz assim, começando pelo título: O amor é o dom supremo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue todo o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meus irmãos, eu quero começar refletindo em base em uma pergunta: como o mundo sabe que alguém realmente pertence a Deus? Será que pelos dons, pelo conhecimento que ele tem da Bíblia, pelo tempo que ele tem da igreja, ou será que é pela posição que ele ocupa na igreja? O que Paulo vai dizer nesse versículo é justamente a resposta para essa pergunta. Pois o que ele está dizendo é que é possível ter dons, todo o conhecimento do mundo e ter uma tamanha fé e até viver fazendo caridade. Mas sem o amor, tudo isso perde o seu verdadeiro valor diante de Deus. E Jesus confirma essa verdade em João capítulo 13, versículo 35, dizendo: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Perceba que Jesus não disse que o mundo nos conheceria pelos milagres, pela boa música, pela estrutura da igreja ou pelo conhecimento teológico, pois o maior distintivo do discípulo de Cristo é o amor. Por isso que, mas o problema é que nós vivemos em uma época em que muitas pessoas querem demonstrar poder, conhecimento, influência, mas a Bíblia nos lembra que o cristianismo não é reconhecido pelo que fazemos ou sabemos, mas sim pela maneira como amamos. Pois o maior sinal de um discípulo de Cristo não é aquilo que ele diz ou como a forma que ele vive, mas é a forma que ele ama. Pois o amor é a evidência de uma vida transformada.
E Jesus vai continuar dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 21, dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E essas palavras nos confrontam profundamente, pois não basta apenas chamar Jesus como Senhor, não basta apenas frequentar a igreja, conhecer a Bíblia ou participar das atividades religiosas, pois o verdadeiro discípulo demonstra sua fé por uma vida de obediência, e essa obediência se manifesta, acima de tudo, no amor a Deus e ao próximo. E o meu objetivo com essa palavra é que hoje nós possamos examinar profundamente o nosso coração e se perguntarmos: será que temos apenas a aparência de cristãos ou carregamos a verdadeira identidade de um cristão? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe. Evangelista, ajuda bem com a saudação? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Amém? Irmãos, a Bíblia diz, no livro de Juízes, a qual nós lemos, a Bíblia diz que agora o anjo do Senhor, ele apareceu para Gideão, e a Bíblia diz que Gideão estava no lugar chamado Lagar. Interessante que quando nós olhamos para dentro desse texto, a Bíblia diz que o povo estava muito debilitado, porque os medianitas, todos os anos eles subiam e pegavam o alimento do povo e deixavam o povo sem nada. Só que a Bíblia diz que agora que Gideão ele vai se levantar, vai para o lagar para malhar o trigo, aleluia, e a Bíblia diz que o anjo agora está observando Gideão. E quando Gideão, o anjo vai se apresentar para Gideão e vai dizer: o Senhor é contigo, homem valente. Então o Senhor começa a levantar Gideão como resposta para o povo, uma resposta para mudar a vida de uma nação. Talvez, aleluia, na nossa vida também é assim. Talvez momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de perseguição, aleluia, nos faz, aleluia, ficar em lugares escondidos, aleluia. Mas em lugares escondidos, Deus levanta profetas e mulheres de Deus como resposta para uma nação, aleluia. Então, talvez você já passou por provação, por luta, pode ficar tranquilo, porque o Senhor vai te levantar como resposta no seu trabalho, Deus vai te levantar como resposta na faculdade, Deus vai te levantar como resposta no ambiente que você está. Você pode achar que você está escondido, mas toda hora o Senhor só está te observando. Aleluia. Todavia, o Senhor está te observando, o Senhor vai te levantar como resposta para uma nação. E o nome dele vai ser louvado e glorificado. Amém? Nós agradecemos por ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Já conhece a Franciele, amém? Com salvação? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar uma passagem que se encontra em 1 Samuel 2, a partir do seu versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a vida dele subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são o alicerce da terra. Ele assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o Senhor não prevalecerá pela força. Os que concedem tem o Senhor serão quebrantados, desde os céus travejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Conhecemos bem essa passagem aqui de Samuel, veio falar sobre a Ana, né?
E a gente bem sabe que o Senhor, Ele encerrou a madre de Ana. Foi um propósito do Senhor. E mesmo assim ela não deixava de subir todos os anos a prestar sacrifício ao Senhor. Independente do Senhor ainda não ter concedido o desejo do seu coração. E aqui, como vai dizer no capítulo 1, foi o próprio Deus que encerrou a madre dela. E foi Ele mesmo, no tempo certo, que abriu a madre de Ana para que ele viesse gerar Samuel. E o que eu venho deixar aqui para a igreja, porque aqui diz que o Senhor, Ele tira a vida e Ele faz descer. E aqui nós já viemos louvar que o Senhor é oleiro e nós somos barro. Quebra-nos, ó Senhor. Nós estamos realmente dispostos a ser quebrado na mão do Senhor? Estamos realmente dispostos a passar por aquilo que o Senhor, Ele quer que nós passamos? Estamos dispostos a esperar o tempo do Senhor para que o Senhor Ele venha nos exaltar? Estamos dispostos, a enriquecer, a empobrecer? Porque às vezes o Senhor Ele também nos tira, para que a gente venha aprender a ser dependente do Senhor. Então, para que possamos nessa noite entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o Senhor, Ele tem o tempo certo. Que a palavra vem dizer em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Então que nesta noite nós venhamos entender o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Porque se é tempo de chorar, para que nós possamos entender qual é o propósito que estamos chorando nesta noite. Se é tempo de se alegrar, que nós venhamos se alegrar e ser grato. Mas venhamos ser grato dentro da casa do Senhor. Não somente na tristeza, mas também na alegria. Que nós venhamos ofertar o nosso melhor quando o Senhor também está nos exaltando e também está trazendo sobre a nossa casa um tempo de alegria. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Pode ver para mim, Lucas capítulo 5, versículo 5. Por favor. E respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Irmãos, nós estamos aqui, culto após culto, ensinando, instruindo vocês acerca da semeadura. E quando falamos de semear na obra do Senhor, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas não compreendem, muitas pessoas não dão o valor devido. Só que a nossa missão, irmãos, é ensinar. Perceba que Jesus, Ele estava ensinando o povo. A Bíblia não diz, mas é que eu consigo imaginar que muitos ouviram e foram embora. Só que sempre tem aqueles que entendem que para viver o extraordinário de Deus precisa ser obediente. E a Bíblia nos diz que Simão, ele ouviu a mensagem de Deus, e por mais que ele estava frustrado, decepcionado, ele tinha todos os argumentos para poder terminar de lavar as suas redes, juntar as suas coisas e ir embora. Porque ele deixou bem explícito no texto: eu já me decepcionei até aqui e nada tive sucesso, mas sobre a sua palavra, mestre, Aleluia, Jesus. talvez o seu questionamento até a de hoje é esse: Jonatas, eu tenho semeado, eu tenho feito, eu tenho buscado, eu tenho orado, mas parece que eu ainda não tenho vivido. Mas sobre a sua palavra, Simão, ele decidiu não só ouvir a palavra, mas também praticar a palavra. Não adianta eu subir aqui no altar e falar para vocês que vocês têm que semear e eu não semeio.
Não adianta eu subir aqui no altar e falar algo para vocês daquilo que eu não vivo. Vai ser em vão. Então Simone está deixando uma lição para nós. Eu ouvi a mensagem, eu podia ir embora, mas eu decidi ouvir e praticar a palavra liberada. Pode ser uma verdade, irmãos? Talvez você ainda não viveu o que o céu tem liberado para a sua vida, porque você não colocou a palavra em prática. E quando você colocar a palavra em prática, eu não tenho dúvida, irmãos, que sua pesca vai ser maravilhosa. Aleluia. Eu já disse isso aqui, a matemática de Deus ela é simples. Nós é que complicamos, queremos colocar algumas coisas. E essas algumas coisas que nós acrescentamos são desculpas para que nós não possamos viver o milagre de Deus sobre a nossa vida. Então não basta o altar liberar uma palavra para você. Não basta o pregador liberar uma palavra do céu para você. A responsabilidade de praticar ainda é sua. Deus ele está pronto para fazer um milagre sobre a sua vida. Só que Deus ele libera a palavra, mas a responsabilidade de praticar ainda é sua. A responsabilidade de correr atrás ainda é sua. A responsabilidade de semear ainda é sua. Se eu pudesse não semear por vocês, não tenha dúvida, eu faria isso. Porque eu quero, assim como eu vivo os milagres de Deus, eu queria que vocês também vivessem. Só que essa responsabilidade não é minha, é de cada um de vocês. Aleluia. A responsabilidade nossa é ensinar, é mostrar, é falar. E a de vocês é praticar. Então pratica no nome de Jesus, para que você possa viver o extraordinário. Amém? A banda louva o Senhor.
sobre a carne. Glória a Glória a Deus. Coloca de pé, igreja. Presbítero João, amém? Mensageiro da noite, glória de Deus. Vamos orar pelo servo de Deus, irmãos. Soberano Deus, eterno e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, nós colocamos, ó Pai, apresentamos o Teu Filho, o Teu servo, sobre este altar. Toma ele, Senhor, sobre as Tuas mãos, no nome de Jesus, que nosso amigo fiel, Espírito Santo, venha conduzi-lo, ó Pai, a partir de agora. Deus, em nome de Jesus, que ele venha ser fiel para entregar uma mensagem liberada do céu para nossos corações. Que esta mensagem, ó Pai, venha trazer resposta, venha trazer renovo, venha trazer restauração sobre cada vida, sobre cada coração, no nome de Jesus. Continue usando a vida dele como profeta, como servo, como homem de Deus sobre esta terra. Continue abençoando a casa, o ministério, a chamada, a caminhada, Pai, no nome de Jesus. É que eu te peço, te louvo, te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus. A igreja diz: Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glorioso, eterno Deus. É muito bom, né? Aleluia. Estarmos na presença do Senhor. Porque tem hora que o Senhor nos pega de surpresa, né? Tem hora que, aleluia, nós pensa que vir no culto aleluia, é ficar sentado, mas não, o Senhor fala, é para fazer a obra, né? E o Senhor, Ele tem falado comigo sobre esta palavra, aleluia, que nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem a presença do Senhor. Aleluia. Tudo o que nós fazemos, nós dependemos dele. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7, e versículo 36. Aleluia. Se Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher naquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Amém? Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Que nós vimos que a palavra do Senhor, aleluia, Simão, ele convidou Jesus para ir até a sua casa. Mas o fariseu, aleluia, ele era rico. E ele entendia da lei de Moisés. Ele tinha conhecimento. Aleluia. Mas quando ele convida Jesus para entrar em sua casa, aleluia, Jesus vai e senta na mesa. Mas na mesa tinha várias pessoas. Porque era um jantar. Não era simplesmente... Era o mestre que ia jantar na casa dele.
Era um jantar especial. Aleluia. E quando Jesus vai até a casa dele, ele entra na mesa e senta. E nisso vem uma mulher pecadora, aleluia, que ela simplesmente estava desesperada, ela estava aflita. Eu não sei qual que era o problema dela, aleluia, mas a Bíblia fala que ela era pecadora. Mas algo ela queria, porque ela sabia que Jesus estava naquele lugar e que algo ia acontecer. Aleluia, Jesus. E a mulher então, ela pega um vaso de água e o perfume, ela pega consigo e vai. E quando ela chega na casa, aleluia, ela vê Jesus sentado. E ela se prostra perante ele. E ela começa, aleluia, a chorar aos seus pés. E nisso, aleluia, o fariseu começa a falar: essa mulher é pecadora. O que ela veio até a minha casa? Aleluia. Mas quando nós queremos um milagre, nós temos que correr atrás dele. Quando nós quer algo, nós que temos que ir até o que nós queremos. E essa mulher, ela não foi diferente. Ela foi atrás de Jesus, porque ela sabia que somente Jesus que poderia solucionar o problema dela. Ela sabia que só Jesus poderia tirar a mágoa do coração. Aleluia. Porque quando Jesus, aleluia, ele começa a trabalhar na vida das pessoas, algo acontece. Coração que está partido, aleluia, coração amagoado, o Senhor começa a transformar. Porque muitas das vezes nós pensamos que não tem solução. Muitas das vezes nós pensamos que, aleluia, o médico resolve o nosso problema. E esquecemos de entregar para aquele que cura, para aquele que soluciona o nosso problema. Aleluia. E essa mulher, ela teve fé. Embora ela sendo pecadora, ela sabia, aleluia, que Jesus ia solucionar o problema dela. E quando ela chega aos pés de Jesus e começa a chorar, aleluia, algo acontece. Porque quando nós choramos, as nossas lágrimas o Senhor recolhe para Ele. Aleluia. Aí você chora aos pés do Senhor
você pensa que o Senhor não está te respondendo. O Senhor, aleluia, Ele trabalha de uma maneira especial, de uma maneira que Ele vai provar a sua fé. Aí você fala, eu não aguento mais, aleluia, está tão dolorido, vou desistir, aleluia. As tuas lágrimas, aleluia, não importa o tempo, continua chorando. Não importa aonde, continua chorando. Se é por causa dos familiares, continua chorando. Aleluia. Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai ouvir o seu clamor. O Senhor vai solucionar o seu problema. Aleluia. E com essa mulher não foi diferente. Simão Pedro criticou. Como que Jesus vai chegar perto de uma mulher pecadora? Aleluia. E muitas das vezes é assim com nós. Quantos que não criticam o que nós estamos fazendo? Quanto que não critica como que nós estamos adorando? Aleluia. Falar do próximo é fácil. Eu quero ver ele sentir a dor que o próximo está sentindo. Aleluia. Quando a dor é física, ainda mas quando a dor é espiritual, quando é dentro do coração, aleluia, é somente com jejum e oração, é somente chorando aos pés do Senhor que Ele vai solucionar. Porque a mágoa, muitas das vezes, Ele impede de nós chegarmos até o Senhor. Porque quando nós, aleluia, fomos para pedir perdão, é difícil. É difícil uma pessoa pedir perdão para a outra. Mas a palavra do Senhor fala, aleluia, que nós devemos perdoar e ser perdoado. Aleluia. Porque o inimigo, ele trabalha para que eu não perdoo o irmão e nem o irmão perdoa eu. Sabe por quê? Aleluia. Porque aí ele faz a vontade dele. Mas quando nós se ajoelhamos, choramos aos pés do Senhor e pede perdão para o irmão, aleluia, o Senhor nos perdoa. Mas se o irmão não perdoar, continue chorando aos pés do Senhor, porque o Senhor vai tocar no coração dele, para que seja feita a vontade do Pai. Porque o Senhor não quer que ninguém, aleluia, seja magoado um com o outro. Não. O Senhor não quer. Quem quer é o diabo. O diabo quer que isso aconteça. Por quê? Porque daí ele faz o trabalhar dele. Aí ele coloca uma angústia, uma tristeza no coração. Aleluia. E é difícil de nós chegarmos, por quê? Porque o diabo tem colocado mágoa. Mas o Senhor fala, aleluia, que nessa noite ele vai quebrar.
aleluia, coração amagoado, coração triste, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh papai querido, papai amado. E Simão então começa a julgar aquela mulher, que ela é pecadora. Mas o Senhor, Ele não olha pelo pecado, porque o Senhor já sabe que ela era pecadora. O Senhor então vai falar: Simão, aleluia, tem um que está devendo 400 e o outro está devendo 200. Qual que levou mais vantagem? Só que eles não pagaram o seu devedor. E o Senhor, e Simão fala, logicamente é o de 400, porque tem mais valor. O Senhor fala, ó, eu não olho. O quanto mais feito é, mais perdoado é. Porque o Senhor não importa. Aleluia. O importa é que ela se humilhou aos pés do Senhor. Ela se prostrou aos pés do Senhor. Aleluia. Ela chegou com o coração abatido, mas o Senhor a transformou e falou: vai, porque os seus pecados estão perdoados. E o Senhor fala: Simão, eu cheguei aqui, você nem me ofereceu água. Eu cheguei em sua casa, você nem beijou a minha mão. Aí você quer, aleluia, que esta mulher eu não aceite? Aleluia. Ela sendo pecadora, ela chegou, ela me beijou, ela se expôs aos meus pés, lavou os meus pés com lágrimas, aleluia, passou o perfume, e você nem água me deu, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia, de Deus. Jesus. Não importa o valor do perfume, não importa, aleluia, o que ela gastou, ela queria chegar aos pés do Senhor, aleluia. Ela queria adorar, ela queria sentir a graça do Senhor. O Espírito Santo de Deus, o arrependimento dessa mulher, ela só queria receber do Senhor o arrependimento pelos seus pecados, e o Senhor a recebeu e falou: os seus pecados estão perdoados. Aleluia. É somente a adoração que o Senhor quer, não quer nada mais do que isso. Obediência à palavra do Senhor. Aleluia. É somente isso. Obedecermos a palavra. Oh Espírito Santo de Deus, quando nós obedecemos a palavra do Senhor e seguimos o Senhor, aleluia, Ele nos fortalece, Ele nos dá graça. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paulo, ele
ele ia orar. E no caminho tinha uma mulher, era adivinhadora. E a Bíblia fala que, aleluia, ela ganhava muito dinheiro adivinhando, falando mentira, aleluia, porque é isso que o diabo faz. Ele conta mentira. E nisso, Paulo passava e via aquela mulher, mas não falava nada. Passou na segunda, Paulo também não falou nada. Na terceira vez que Paulo passou para orar, aleluia, ela mexe com Paulo. E Paulo então fala, repreendeu aquele demônio dela, que estava nela, expulsou, porque o diabo, ele conhece aquele que serve a Deus e que não serve. O diabo, ele conhece, porque quando Paulo passou, ele falou, aí vai um servo de Deus. E a mulher estava possuída. Mas por causa disso, Paulo foi na prisão. Porque aqueles que comandavam aquela jovem, que Paulo repreendeu o demônio, começou a perseguição. Aleluia. Porque não tinha mais como eles ganhar dinheiro. Porque o diabo é sujo. O diabo, ele tenta de qualquer maneira a destruir aquele que serve o Senhor. E se nós não vigiarmos e orarmos, aleluia, ele entra e faz a festa. É, Jesus, aleluia. Porque nós não se preocupamos mais de orar, nós não se preocupamos mais de jejuar. A oração é a chave, aleluia. A oração do crente é a chave. E Paulo então foi lançado na prisão. Paulo e Silas. E nisso ele foi torturado. Aleluia. Nisso ele foi acorrentado. Mas de maneira nenhuma ele deixou de adorar o Senhor. De maneira nenhuma ele deixou de louvar ao Senhor. Aleluia. E o texto fala que Paulo e Silas começou a cantar na prisão. E perto da meia-noite ouve-se um estouro. Aleluia. O anjo do Senhor, aleluia, apareceu e livrou Paulo e Silas das prisões. Mas isso, aleluia, é porque o crente, ele é perseguido. O crente, aleluia, às vezes passamos pelo deserto, mas é no deserto que o Senhor nos molda. É no deserto que o Senhor sabe, aleluia, quem nós somos. Aleluia. Você fala, não é fácil.
Mas com Jesus, aleluia, com Jesus no controle, tudo fica certo. Aleluia. Com Jesus no controle, vai dar certo. Não, é só não perdermos a fé. Porque a fé é o firmamento. Aleluia. Porque é ela que nos fortalece. Jamais deixarmos de adorar. Jamais deixarmos de jejuar. Porque vimos que os tempos se findam. E o inimigo, ele cada vez mais está furioso. É, Deus. Cada vez mais ele quer tirar nós da presença do Senhor. Cada vez mais ele quer que nós se distanciamos da presença do Senhor. Aleluia. Mas nesta noite o Senhor vai te fortalecer. Aleluia, Jesus. Nesta noite o Senhor vai te dar graça. Aleluia. Nesta noite o Senhor vai dar, aleluia, força para você caminhar. Aleluia. Que cada vez o inimigo lança um negócio diferente para os jovens. Nós vimos ter um tal de aura, né? É, Deus. Que o inimigo quer entrar nas cabeças dos jovens. Aleluia. O inimigo quer trabalhar. Aleluia. Mas aquele que é perseverante à palavra de Deus não vai cair. Aleluia, Deus. Não vai, aleluia, não vai deixar de adorar o Senhor. Jovens, não dê ouvido, aleluia, naquilo que o inimigo tem te oferecido. Aleluia, Jesus. Não dê ouvido, aleluia, para aquilo que te arrasta fora do caminho do Senhor. Porque o Senhor, muito em breve Ele vai voltar. E o inimigo, cada vez mais ele está furioso. Cada vez mais ele quer tirar nós da presença. Aleluia. Quando nós estamos, aleluia, fortalecidos, jamais o inimigo vai tirar nós. Porque a palavra do Senhor é ela que nos fortalece. A palavra do Senhor, aleluia, é ela que nos dá ânimo para que cada dia mais nós possamos estar na presença dEle. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Davi, quando ele estava, aleluia, em desespero, Davi jejuava e orava. Mas enquanto a criança estava vivo, aleluia, quando a criança estava viva, Davi, ele não comia, ele jejuava, ele orava, porque ainda ele tinha esperança. Mas quando a criança morreu, aleluia, ele sabia que era a vontade do Senhor.
Ele sabia que o pecado dele, que ele tinha cometido, ele tinha que pagar. Porque todo pecado, aleluia, ele é cobrado. Davi, então, ele viu que quando não tinha mais jeito, ele falou: seja a vontade do Senhor. Aí ele voltou a comer, a beber. E o inimigo, nós sabemos que o alimento dele é o pecado. O alimento dele é o pecado que fortalece mais ele. Aleluia. Mas quando nós estarmos na presença do Senhor fortalecido, aleluia, ele tem que correr. Aleluia, Jesus. Ele tem que correr, porque aonde o Espírito Santo de Deus habita, aleluia, o mal não resiste. Aleluia. E nesta noite, entrega ao Senhor, confia nele, aleluia, e ele tudo fará. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do presbítero João, em nome de Jesus. Palavra abençoada para os nossos corações, irmãos. Em nome de Jesus. Dá os recadinhos aqui para a glória de Deus. É o segundo dia da campanha. Pastor Fábio, em nome de Deus, tenho certeza que vai deixar uma mensagem para os nossos corações. Venha adorar o Senhor. Tarde da bênção, sexta-feira, às 14h30. Missionária Denise. Glória a Deus. Aqueles que puderem, em nome de Jesus, vem ajudar os irmãos na tarde da bênção, hein? Vem cooperar, vem glorificar o nome do Senhor. Aquele que pode. A obra necessita, irmãos, de pessoas ajudadoras. Dia 8 de agosto, feijoada. Aquele que puder ajudar, divulgar, comprar, sinta-se à vontade em prol da obra, no nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, ali no final ali tem trufa, tá? Fala com a diaconisa Ana, em nome de Jesus, procura ela ali. Vamos aproveitar já o ensejo. Sábado, jovens, nós temos um compromisso, coloquei no grupo lá, mas vou reforçar sábado. Nós temos um compromisso ali na Assembleia de Deus, da Vila Martins, culto com os jovens. Amém? Conto com todos em nome de Jesus. Vamos se encontrar aqui na frente da igreja às 18h30. Amém? Sem atraso, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Ajuda eu aí. Em nome de Jesus. Não entra, né? Coração não entra. Cauê, ajuda aí em nome de Jesus. Presbítero Cláudio, por gentileza, encerra para nós. Paz do Senhor, igreja. Amém. A Bíblia diz que aquilo que o diabo une, o diabo não. Aquilo que Deus une, o diabo não tem poder. Está lá em Marcos. E em Mateus também está escrito. Aquilo que Deus uniu, o diabo não tem poder. Aleluia, Jesus. Deus vai começar a pegar pessoas aqui nesta noite para fazer uma grande obra. Aleluia, Deus. O que Deus. está errado, Deus vai entrar com providência. E através da lei do homem, a lei de Deus, Deus vai cumprir, porque Ele tem uma grande obra sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Toma posse quem crê. Toma posse quem crê, porque Deus está entrando aleluia, no meio da família. Jesus. Aleluia, Deus está entrando no meio da família. O diabo tenta, aleluia. Mas Deus manda dizer aqui nesta noite: vou eu entrar no meio de casório.
vou eu entrar, louvado seja o nome do Senhor, tua obra sobre a tua vida, e aquilo que Deus prometeu vai ser cumprido na tua vida, e a obra vai começar a fluir sobre a tua vida, no nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, permaneça com esta amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos dizem.